E se eu te falasse que tem um notebook com Ryzen 7, 16 de RAM, tela IPS, SSD rápido e que ainda roda alguns jogos? Tudo isso custando em média na casa dos R$ 3.000. Você acredita? Porque sendo bem sincero, hoje em dia a gente vive num mercado onde notebook virou um negócio complicado. Ou ele vem caro demais, ou ele vem bonito por fora e fraco por dentro, ou vem com ficha técnica boa e entrega uma experiência ruim. Então, quando aparecem modelos assim, com Ryzen 7, 16 de RAM e preço competitivo, eles acabam chamando muita atenção. Mas eu resolvi fazer diferente, eu não quis olhar só o número de anúncio, eu não quis repetir a especificação, eu quis usar de verdade. Usei para trabalhar, usei para escrever, para editar vídeos, para jogar e usei como notebook principal por um tempo, principalmente para entender se ele realmente entrega o que promete. Porque no fim do dia não importa quantos núcleos tem, não importa quantos gigas de RAM tem, o que importa é se presta no uso real. Então hoje eu vou te contar tudo, os pontos fracos, os pontos fortes, as coisas que me surpreenderam e as coisas que me incomodaram. E principalmente se eu compraria esse notebook com o meu dinheiro se eu fosse você. Vamos começar pela primeira impressão, que é a construção. Porque isso daqui é algo que muita gente subestima. Tem gente que compra notebook só olhando o processador, mas esquece que notebook é um produto físico que você pega na mão, você carrega, você abre, você fecha toda hora, leva em mochila, usa em mesa, usa no colo, ou seja, construção importa muito. E quando eu vi que ele era de plástico, eu pensei, tá, vamos ver que plástico é esse. Porque existe notebook de plástico que parece brinquedo e tem notebook que você pega e ele torce, range, estala, passa zero confiança. Mas aqui não foi isso que aconteceu. Sim, ele é plástico e sim, ele não tem aquela sensação premium de alumínio. E sim, ele não vai impressionar alguém visualmente. Mas quando você pega ele, você sente firmeza, você sente estrutura e você sente que existe montagem decente. Não parece descartável, não parece frágil, não parece produto mal resolvido. E sendo justo, na faixa de preço dele eu achei muito mais do que aceitável. Achei até interessante. Porque eu prefiro muito mais um notebook simples, mais sólido, do que um notebook bonito e problemático. Mas agora vamos falar de algo que muita gente deixa passar ou muita gente não presta atenção, que é as dobradiças, e muito notebook sofre por aqui. Quem já teve notebook antigo sabe, depois de um tempo a tampa fica mole ou dura demais, ou desalinha, ou no pior dos casos a carcaça quebra perto da tela. E normalmente isso acontece porque o peso e a tensão ficam concentrados num ponto ruim. Mas aqui a ASUS acertou em cheio. O movimento de abrir e fechar é bem distribuído, você sente equilíbrio, você sente que não está forçando uma única região, e querendo ou não isso aqui acaba passando muita confiança a longo prazo, e eu particularmente gosto muito disso, eu valorizei muito isso nesse notebook. Porque ficha técnica impressiona no anúncio, mas obra de sabor impressiona depois de 2 anos. Em relação à conectividade, a gente tem aquele cenário clássico. Serve, mas poderia ser melhor. Ele vem com um USB 2.0 tipo A, um USB tipo C 3.2 com Power Delivery, dois USB 3.2 tipo A, um HDMI, um áudio P2 e um conector de energia. Na prática dá para ligar mouse, pendrive, HD externo, teclado, fone, enfim, dá para usar tranquilo. Ou seja, o básico é bem resolvido, mas sendo sincero, eu acho que ainda existe espaço físico ali para melhorar. Poderia ter mais opções, mas USB sempre é bem-vindo, principalmente hoje que muita gente usa periféricos demais, como por exemplo mouse, teclado, webcam, microfone, hub, interface. Então no meu uso não virou problema, mas no seu, dependendo do perfil, pode virar. Mas um ponto que me surpreendeu de verdade aqui foi a temperatura. Muita gente vê Ryzen 7 em notebook fino e já imagina barulho, já imagina calor, já imagina throttling e queda de desempenho. Só que aqui ele foi bem equilibrado, sério, bem equilibrado mesmo. O sistema de refrigeração é simples, sem exagero, sem promessa absurda, sem marketing, mas ele é bem útil. Esse notebook possui entrada de ar lateral com fluxo inferior e saída objetiva, só que o mais importante, funciona muito bem. O Ryzen 7 5825U é um processador muito maduro. Ele não depende de clock absurdo, ele trabalha com eficiência e ele sabe entregar desempenho sem se matar. E o resultado, o notebook não virou um fogão. Ele não me incomodou e não trouxe nenhum tipo de desconforto ao usar por longas horas. O que acaba sendo muito interessante e a gente sabe. Para trabalho, navegação, multitarefas, ele foi excelente. Mas falando de um tema polêmico voltado a notebooks com Windows, é a bateria. Porque eu vi muita gente falando mal e eu gosto sempre de separar expectativa de realidade. No meu uso, que não foi leve, com trabalho, texto, edição simples, Chrome aberto, multitarefas, ficou entre 4 e 6 horas. Isso é ruim? Depende. Se você quer ou precisa de um notebook muito longe da tomada, né, muito tempo longe de uma tomada,
talvez outras opções podem ser mais interessantes. Se você usa em casa, faculdade, empresa, na cafeteria, rodízio entre mesas, atende muito bem. Notebook bom não é o que dura 12 horas no anúncio, é o que dura o suficiente para o seu uso real. Mas agora vamos falar do principal, que é o desempenho, é a performance. E esse notebook aqui ganhou muito meu respeito. Ryzen 7 5825U, 8 núcleos e 16 threads com 16 GB de RAM. Isso significa o quê? Ele acaba tendo folga para produtividade, ou seja, planilha aberta, Chrome lotado, Spotify, WhatsApp, Discord, documentos, ele segura tranquilo. Aqui você não sente aquela lentidão de notebook comum e não sente o dispositivo sofrendo para rodar algo. Ele parece pronto para o uso moderno, sem nenhum tipo de sufoco. Em jogos, que é o que muita gente quer saber, até porque muitas pessoas procuram portabilidade e também querem jogar algo em seu tempo livre, ele me impressionou bastante. Rodando FIFA, ele ficou na faixa dos 60 FPS, com uma experiência excelente para jogar casualmente. Já no Spider-Man, ele ficou na casa dos 30 FPS. E, honestamente, acaba sendo bem jogado. Principalmente para jogos em geral que são modo de história, não tem modo online nem nada do tipo. Não é um notebook gamer, mas é muito melhor do que muita gente imagina. E isso ganhou muitos pontos positivos comigo. Eu também utilizei para renderizar vídeos para o Instagram em 4K 60 FPS e ele foi muito bem. Mas acredito que em vídeos mais pesados, como vídeos para o YouTube, ele deve ter algum tipo de dificuldade, mas no meu uso foi bem interessante. E claro, reforçando que projeto simples, corte, legenda, edição rápida, né? Se você trabalha pesado, timeline complexa, com muitos efeitos, aí procure algo superior. Um ponto muito positivo aqui nesse notebook, principalmente para quem digita bastante, é o teclado. Ele não é retroiluminado, mas ele acaba sendo muito confortável, mas muito mesmo. E com bom espaçamento, fica muito gostoso de digitar. E algo bem interessante aqui é a parte numérica inclusa, que acaba sendo um ponto muito forte, principalmente para quem trabalha com Excel ou mexe com muitas planilhas. A sua webcam é bem simples, sem glamour, mas funciona muito bem, o que é um ponto positivo. Agora a sua tela me impressionou bastante, sendo IPS e Full HD, só que melhor do que eu esperava, tipo assim, muito mesmo. Muito mesmo. Com cores bonitas, nitidez bem interessante, boa visualização e bem confortável para quem passa longas horas no dispositivo. Foi bem bacana. E aqui eu tenho até um ponto bem interessante a trazer. Eu tenho um monitor IPS de uma outra marca e ainda assim gostei demais dessa tela aqui presente no notebook da Asus. Em relação à qualidade, eu achei até que superior. Me impressionou bastante. A Asus fez um bom trabalho aqui. O que me incomodou bastante nesse notebook aqui é a questão da marca de dedos. Ele marca muito. Ele marca muito mesmo. Esse acabamento prata mais brilhante segura sujeira visual rápido. Você limpa, usa e já aparece. Se fosse fosco, seria muito melhor, na minha opinião. Então, ele vale a pena? Sim, porque ele entrega equilíbrio, boa tela, bom teclado, boa performance dentro do que é esperado, boa construção e temperatura excelente. Não é perfeito, mas é honesto e, sinceramente, hoje o notebook honesto vale ouro. Agora comenta aqui embaixo, você compraria esse VivoBook ou investiria em outro modelo? E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!